Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a experiência que Paulo teve quando ele estava náufrago e foi parar na ilha de Malta. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. Para que nós possamos entender melhor o episódio de hoje, vamos de vídeo! Atos dos Apóstolos, capítulo 28, verso do 4 ao 6. Essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente esse homem é homicida, visto que, escapando do mar, a justiça não lhe deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sobreveio mal nenhum. E eles esperavam inchar ou cair morto de repente, mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevia, mudaram de parecer e diziam que era um Deus. O apóstolo Paulo, que também era discípulo de Cristo, estava sendo levado para Roma quando houve um náufrago e eles foram parar em uma ilha chamada Malta. E ali eles encontraram alguns nativos bárbaros que tiveram um parecer totalmente equivocado da pessoa de Paulo. Era de costume daqueles nativos recepcionar aqueles náufragos, aquecendo eles em uma fogueira. E assim eles fizeram com Paulo e toda a tripulação que conseguiu escapar com vida daquele náufrago. Só que quando Paulo ele estava se aquecendo na fogueira, uma víbora fugindo do fogo foi e grudou na mão de Paulo, no qual Paulo, para se livrar da víbora, ele sacudiu ela no fogo e nenhum dano lhe sobreveio. Por motivos culturais e até mesmo religiosos de crença, aqueles homens chegaram a uma conclusão equivocada. Esse homem provavelmente é homicida, porque fugindo do mar bravio, a justiça não lhe deixa em paz, porque a víbora, ela justamente foi morder a mão de Paulo. Quando eles observaram que aquele bicho venenoso, peçonhento, não o matou, não fez ele inchar e sequer ele teve algum tipo de dano, então eles chegaram a uma outra conclusão. Não, esse homem deve ser entre um dos deuses. E nas nossas vidas não vai ser diferente. Muitas das vezes as pessoas elas vão olhar para nós e vão esperar de nós semideuses. E na verdade, a diferença entre nós e as demais pessoas é que o poder de Deus se manifesta nas nossas vidas não por mérito nosso, mas simplesmente porque Cristo, Ele assim o quis. Ele nos escolheu para fazermos a diferença, para levarmos as suas marcas. E exatamente isso, o Senhor Ele escolheu a nós, que somos frágeis e estamos suscetíveis a errar, para que as demais pessoas consigam compreender que todos podem, se quiser, serem alcançados pela graça de Deus. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Que nós possamos compreender isso. O apóstolo Paulo, ele foi visto pelos bárbaros. Os bárbaros, ali melhor dizendo, tiveram dois equívocos. O primeiro equívoco foi de julgar Paulo por ele ter sofrido o náufrago e agora, conforme a cultura deles e até mesmo crença e religião, eles viram que a justiça não lhe deixava de punir, porque uma víbora de tantas pessoas que poderia morder, foi morder justamente a mão de Paulo. Essa víbora ela estava fugindo do fogo e ela foi até Paulo. Paulo, por sua vez, pegou a mão e sacudiu no fogo para que ela soltasse, porque ele percebeu que o fogo a espantava. E quando ele o fez, então eles cometeram o segundo equívoco. O primeiro equívoco de julgar ele sem o conhecer. O segundo equívoco, por ele não ter tido nenhum dano, falaram: eis que temos um Deus entre nós. E muitas das vezes a nossa vida não vai ser diferente. As pessoas que estão fora ou que um dia frequentaram a casa do Senhor, elas olham para nós numa expectativa de encontrar um ser superior, um ser inabalável, um ser infalível, sendo que esses atributos nós só temos
que dar ao nosso Deus e Pai. E isso não dá margem para nós vivermos de forma relaxada. Nós sempre temos que procurar sermos a nossa melhor versão. Os erros que cometíamos ontem, não cometemos hoje. Os erros que cometemos hoje, não cometeremos amanhã. E assim sucessivamente. Sempre procurarmos aperfeiçoamento. E sempre procurarmos ser na nossa melhor versão. E nisso eu já vejo uma estratégia do adversário. As pessoas, por elas nos enxergarem como intocáveis, como semideuses, faz com que elas pensem duas coisas de primeiro plano. A primeira, eu não levo jeito para viver na lei dos crentes. A segunda, eu não quero ser como esse crente que está lá na igreja e nem tem um tipo de mudança. Sendo que as pessoas elas têm que entender que a santificação é um processo progressivo, que ele deve ser aplicado dia após dia. É como se você tivesse um jardim e tivesse que cultivar esse jardim. Esse jardim vai ficar exposto à chuva, esse jardim vai ficar exposto ao sol, esse jardim vai precisar que retire as ervas daninhas, é necessário tirar as folhas secas e assim sucessivamente. A vida com Cristo não é diferente. Nós estamos cultivando o presente que Ele nos deu, chamado salvação. E não existe mérito nenhum nisso para nós. Todo mérito é para Ele. Toda honra, todo louvor, toda glória e majestade é dado somente a Ele. Porque dele e por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.